Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que entre as aparições que Jesus fez após aquele grande espetáculo no Monte das Arábias, onde o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que nos ensina: não temeis os meros mortais, e antes importa em primeiro lugar obedecer a Deus, que só é possível pelo Espírito de Cristo, aquele que venceu, e ele em nada tropeçou, sendo o elo da perfeição, e sendo seus imitadores, assim também procedereis. Quando na verdade aqueles que diziam estar prontos para ser perseguido, para ir às prisões, aqueles que o Senhor diz: de agora em diante sois pescadores de homens. E o Senhor os apanha a pescar, assim a palavra diz. Estavam retornando à sua atividade de outrora. E o Senhor lhes disse: tendes algo para comer? Está com fome? E ali eles, enquanto Pedro ali vai nadando ao seu encontro e o reconhece, assim, quando eles chegam ali, Jesus já havia lhes preparado o pão, e havia um peixe sobre as brasas. Traíra. Aonde o Senhor nos ensina: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como todo aquele que persevera segundo fazendo a sua vontade, investe no reino dos céus, investe na comida que não perece, na comida da qual estamos sempre produzir, que é do alto. Mas também é certo que a palavra diz que, assim como Jesus despedia a multidão, os alimentava, porque o corpo há necessidade da comida, do pão nosso de cada dia. Assim como ele sempre tem nos sustentado, assim como ele tem nos mantido. Mas aqueles que seguem e agem como traidores, a palavra diz que acabam que não ficam impunes, porque se julgam estar sendo cumpridores, mas como traidores estão sempre negando o Senhor, e acaba como um peixe no braseiro, aonde a palavra diz que o seu verme não se queima. Por isso o Senhor nos ensina antes, em primeiro lugar, investir no alto, investir no alimento que não perece. Buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, sempre, e todas as demais coisas nos acrescentadas. Por isso o Senhor nos ensina que Ele mesmo mostra: outra vez vereis a diferença dos que seguem o Tissadique como os que servem o Racham, o maldoso. O próprio Senhor faz com que aquilo que é obra meramente humana e que agem como traidores dele são conhecidos na face da terra, porque a obra não permanece. Palavra destituída de sabedoria não tem valor real algum. Mas para aqueles que permanecem sendo conduzidos pelo seu Espírito, são palavras que não são destituídas de sabedoria e que antes têm valor real, e se colocadas na balança com aqueles que nos chamam de traidores e na verdade agem como traidores,
o Senhor é aquele que, ainda que pensais que a palavra é meramente humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos. Ele é aquele que achais que a palavra humana, ele julga entre mim e vós. Assim ele está a proceder, porque dele não se permite escarnecer e galardoa segundo a conduta de cada um merece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.